Olá, para você que me acompanha aí deste outro lado da tela. Esse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre a alquimia e o poder da transformação, o poder de passar por adversidades e transmutar essa energia. E acabo devo estar com a cara meio inchada, que eu tava chorando, e por vezes eu sinto assim o peso da missão de continuar curando, continuar sendo um exemplo de força, de pessoa que supera a si mesmo, que supera as adversidades. E é algo assim que a gente não precisa ser forte o tempo inteiro, sabe? Chorei assim, pedi pra Deus, por favor, me dá uma luz, me dá um norte no que eu devo fazer, sabe? E logo depois ele respondeu as minhas preces, me dizendo pra aguentar firme e acreditar nessas mudanças que estão acontecendo, por mais que me pareçam tão adversas e negativas por vezes, né, que a gente acha assim, que a gente pede por mudança e aí a gente não recebe tão bem, primeiramente, sabe? Lidar com aquela sensação de que tu sente que não é o que tu pediu, mas é o que tu recebeu, e daí tu precisa confiar que aquilo que tu recebeu é exatamente o que tu precisava naquele momento, e que nesse momento do agora tu tem tudo o que tu precisa para seguir na tua missão, e que essas adversidades, que essas tribulações, que essas provações estão te aprimorando, estão te lapidando, estão te forjando nesse ser divino, especial, cheio de dons e de potências que tu é. Um poderoso alquimista. Que tudo que vem até ti, vem para ti e para te fortalecer, para te elevar ainda mais, para te mostrar através dos desafios que tu tem capacidade para mais ainda. E talvez tu não se estenderia tanto além dos limites do que tu achava que era possível se tu não tivesse esses desafios, sabe? E por vezes é assim uma sensação de sobrecarga, de que tu precisa carregar um peso enorme, sabe? De estar fazendo esse trabalho, de continuar sendo luz, de continuar ancorando esse pilar de consciência quando tu vê que tem tanta coisa desarmônica, desequilibrada nesse mundo, né? Mas eu tô aqui pra te dizer que essa falsa Matrix, ela tá ruindo. Por mais que a gente não veja ainda assim provas materiais, provas no plano físico que tá se dissipando, que tá desfalecendo, que as estruturas que comandavam, as estruturas que mantinham essa falsa Matrix, esse construto de separação, de escassez, de hierarquia tá ruindo. Isso acontece primeiro no plano espiritual e demora um tempo para se manifestar no físico. Mas pensa comigo que esse construto, essa falsa Matrix, é um construto quântico. São linhas, são formas pensamento que estão sendo modificadas, que estão sendo dissipadas, que estão sendo transformadas. Que a gente não tá mais operando naquela falta, a gente não tá mais operando num senso de busca por validação externa. A gente não tá mais pautando o valor do outro no quanto ele recebe, mas sim no valor que ele coloca pro mundo, no que ele oferece de bom pro mundo. Aí tá o verdadeiro valor, aí tá o verdadeiro ouro. É o ouro da tua energia, da tua frequência, o que tu emana pro mundo, o que tu emite. O que tu emite é bom, é útil, é agradável, é construtivo pro coletivo ou não? Tá aí a grande pergunta.
o que tu faz hoje de trabalho, as tuas ações são positivas, são algo que realmente agrega para o coletivo humanidade. E aí a gente precisa parar de pensar que não tem valor o que a gente faz, não tem valor o que a gente pensa, sabe? Porque tem muito valor. Começa a colocar o valor de volta para ti, começa a chamar o teu poder de volta para ti. Que a tua voz tem valor, que a tua expressão tem valor. Que o que tu pensa e o que tu sente tem valor. E daí tu para, tu desliga tudo que diz o contrário, tudo que tenta tirar o teu valor de ti, te diminuir, te menosprezar. E é aí que a gente vai mudar a mentalidade coletiva em relação a finanças, em relação a poder político, aquisitivo, social, consciência ambiental, consciência social. Porque a gente tá num momento de total inversão de valores, que é o que a gente vê por aí, que as pessoas não estão nem aí, se está poluindo, né? Se está fazendo mal pro outro, se está puxando o tapete de alguém, se está desviando dinheiro de pessoas que realmente precisavam de uma assistência. Né? Essas pessoas que não estão nem aí, que valor que elas têm? Por mais que elas estejam aí andando de carro de luxo, que valor que elas têm? Não significam nada, né? São um peso, são um estorvo, são um desserviço para a humanidade, né? E agora a gente está finalmente vendo isso, sem mais véus de ilusões, sem mais véus. Não existe diferença de valor. A pessoa que ganha mais que tu, ela não tem mais valor que tu. O valor financeiro não significa nada. O que importa é o valor do espírito, o valor da tua alma, que é algo que tu não pode vender, que ninguém pode perfurar, que ninguém pode sugar de ti. Por mais que eles tentem de todas as formas sugar a tua energia vital, baixar a tua frequência para tu acreditar que tu não consegue conduzir uma transformação na tua realidade, que tu não tem valor, que tu não consegue vencer na vida, né? Tudo isso tá ruindo, mas é aqui dentro que tu não pode deixar que te derrubem, que te deem rasteira mental nos teus pensamentos. Mantenha a fé, mantenha a mente sólida, acreditando em Deus. Deus não é um coelho da Páscoa, Deus não é Papai Noel, né? Às vezes as pessoas pedem algo uma vez, rezam uma vez e já se resignam que não foram atendidas. E Deus quer ver o teu empenho, quer ver o teu trabalho, o teu esforço. E às vezes eu sei que pesa, sabe? Que é uma missão assim que tu sente que tu tá levando o mundo nas costas. Mas acredite que faz toda a diferença. Toda vez que tu escolhe ser cura, transmutar essas energias, tu tá abrindo a mente de outras pessoas para enxergar o poder que reside dentro delas também. Toda vez que tu se mantém no teu poder, tu se mantém incorporada, acreditando, forte na tua capacidade, na tua habilidade. E tem vários paradigmas aí que estão sendo simplesmente detonados, né? Eu quero falar mais sobre isso em outro vídeo, sobre civilizações antigas e o quanto a gente é prepotente e arrogante de pensar que a gente é muito mais evoluído do que civilizações que viveram lá na Era do Gelo, que tinham muito mais conhecimento avançado de astronomia, que já sabiam que Sol e planetas são como seres divinos que fornecem consciência. Não fornecem, o Sol não fornece apenas luz, calor e condições da Terra de habitar a vida. Mas ele nos traz consciência, luz, informação. E até, sei lá, até um mês atrás eu não sabia disso.
E isso tem um poder enorme. E daí a gente fica no sol e a gente absorve essa informação conscientemente, pedindo que essa informação que a gente está absorvendo nos traga quebra de bloqueios, nos traga quebra de crenças limitantes, para que a gente consiga assumir cada vez mais o nosso poder. Né? E por vezes é difícil, porque toda vez que a gente assume mais o nosso poder, a gente perde pessoas, relações, situações, lugares, né? A gente cresce demais e a gente não cabe mais em pequenas caixas, em roupas apertadas de condicionamento social que fizeram para nos manter pequenos. E daí a gente precisa descamar aquela pele, mano da serpente da madeira, né? Descamar aquela pele, né? Aquela pele velha ali, para que a gente possa crescer mais. E é um processo doloroso, é um processo árduo, mas é necessário. O que a gente vai fazer? É desconfortável ficar numa zona de conforto, se diminuindo, deixando de expressar a tua verdade para ficar ali, né? Ter ali aquela harmonia falsa com outras pessoas. Então eu prefiro ser autêntica, eu prefiro ser verdadeira, por mais que doa, sabe? É a verdade que liberta. E toda vez que tu expressa a tua verdade, sem querer agradar as pessoas, sem fazer ser mais palatável, mais digerível pro outro, digestível, como for, tu tá sendo verdadeiro contigo. Tu tá te honrando e te respeitando, acima de tudo. E por mais que seja duro, e por mais que seja algo que as pessoas não recebem bem, tu tá tendo um papel fundamental ali de abrir a mente das pessoas, de expandir a consciência delas, para elas perceberem que a realidade não é um mundinho pequeno ali, que elas foram ensinadas a cultivar, a ver. É algo muito maior, elas têm muito mais poder, muito mais dons divinos. E aí, é isso. As pessoas, o sistema vai querer nos colocar medo, vai querer colocar guerra, caos a todo custo. E a gente não pode reagir. O caminho não é a guerra, o caminho não é a discórdia. O caminho é a unidade com Deus. O caminho é tu acreditar que tudo está acontecendo para ti, que Deus está ativando os teus dons divinos. Por mais que o processo pareça caótico e pareça não ter fim, é pelo processo, é através do processo que tu vai se parir, que tu vai se reconstruir, que tu vai se renovar a cada etapa, uma por uma, passo por passo, sem acelerar o processo, sem pular etapas. É isso aí. É um trabalho interno, é um processo interno e exige dedicação e exige força de vontade. E, como tudo, tem a sua dualidade, tem o seu lado bom, positivo, tem uma completa conexão com o divino, uma completa conexão com a natureza, de tu se sentir totalmente acolhido e amado incondicionalmente por Deus e pela natureza. E tem esse outro lado, que inevitavelmente tu vai sentir solidão, que tu vai sentir por vezes que não tem muitas pessoas que se alinham contigo. Mas isso é algo que faz parte também, porque a gente tá aqui para acordar essas outras pessoas. A gente não tem tantos círculos sociais, não tem tantas conexões, porque a gente tá aqui espalhado estrategicamente no mundo para acordar outras pessoas, para fazer com que outras pessoas despertem para a verdade, sem véus. Então faz parte. E é isso, queria deixar esse relato aqui, e toda vez que tu se sentir assim, com dor, com pesar, com, sabe, um senso de
de desesperança por vezes que bate na gente, sabe? De ver tanta maldade, tanta crueldade. E seguir acreditando, sabe? Seguir resoluto na vitória da luz. Porque é o que está acontecendo. Primeiro, no plano espiritual. E a gente sente, por isso que tem esse turbilhão de emoções mistas durante esse processo, porque a gente está se purificando. E aí a gente vê as mazelas, a gente vê as chagas da humanidade, e isso dói no nosso coração. Porque a gente é puro de coração, de intenção. A gente vê as pessoas que são despertas e são egoístas, manipuladoras, narcisistas. E isso dói, ver o quanto essas pessoas ainda têm poder nesse mundo. Mas isso está mudando. Acredita, acredita firmemente. Continua investindo em ti. Continua te tratando como a pessoa mais importante desse planeta, desse mundo. Porque tu é. Continua chamando todo o teu poder para ti. Todas as partes de ti, amando incondicionalmente todas elas. E dizendo, ei, eu estou aqui por ti. Eu não desisti. Eu vou te cuidar. Eu estou contigo até o fim. Eu vou fazer com que tu vença. Eu vou até o fim. Eu vou até as entranhas, até o abismo. Eu ando no desconhecido por ti para te provar que tu vai vencer, que tu vai superar tudo, todas as adversidades que estão no teu caminho. Tu vai transmutar todo esse karma. Tu vai ser o primeiro da tua linhagem a fazer esse trabalho. Teus ancestrais te honram. Teus ancestrais te celebram. Os teus anjos te amam. Eles têm total orgulho de ti. Tu é uma realeza. Tu é uma figura de inspiração divina. Tu és soberano nos céus. Acredita nisso. Acredita nesse teu poder. Tu é um ungido, selado. Tu é uma criança dourada de Deus. Tu é um dos favoritos de Deus. E Ele vê as tuas dores. Ele vê o quanto tu é forte. O quanto tu aguenta. E segue de cabeça erguida. E segue resoluto na tua missão. Tu é exemplo para os outros. Tu é um exemplo de superação. E tudo bem tu não se sentir forte todos os dias, mas acredite que tu é totalmente louvado pelo divino. E é isso para esse vídeo. Queria deixar esse relato aqui, queria te dar toda a validação que tu precisa, que eu sei que não é fácil. Eu tenho muita validação, muita confirmação, muita assistência do plano espiritual, das pessoas que são aí família de alma, que a gente sente, que vibram na mesma frequência, que estão aí para lutar pela libertação da mente, para lutar pela libertação das amarras desse falso sistema que nos manteve em separação de Deus e do nosso poder pessoal, da nossa alma. E é isso. Siga firme. Siga acreditando em ti, não importa o que aconteça. Não importa, tu é forte, tu é capaz, tu é uma alma eterna, divina e sagrada. Tá bom? Não deixa que ninguém mesmo, mude essa tua perspectiva sobre ti mesmo. Não deixa que ninguém retire esse poder que é teu. Tá bom? Te amo. Até a próxima.